galera, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal. E eu trouxe pra vocês mais um vídeo de um quadro aqui que eu criei no canal, que é o Comentando Coisas. Então, aqui eu falo sobre livro, reality, filme, coisas que eu assisti e que eu acho que merecem um videozinho à parte pra falar sobre esse apanhadão de coisas que eu acho que eu tenho necessidade de falar e eu preciso falar com alguém, então eu decidi trazer em formato de vídeo. E dessa vez são coisas que eu vou falar sobre série, filme e o livro que não tem muita relação uma com a outra. Então é um bagunçal de coisas, mas eu quero comentar sobre todos eles. E o primeiro que eu vou falar aqui dessa lista é sobre o reality Game dos Clones, que eu tenho que falar que eu detestei, eu achei uma bela bosta. Eu só assisti um episódio, ele está disponível pela Amazon Prime e ele também estreou na Record. Ele é apresentado pela Sabrina Sato. E o que acontece, gente? É uma dinâmica, assim, meio dança-gatinho, sabe? Aqueles realities de namoro que a gente já conhece, que estão extremamente batidos na televisão. Onde já teve na Eliana, já teve no Rodrigo Faro, já teve no Silvio Santos, já teve tudo quanto é lugar, na MTV, tudo que é canal. E que fazia bastante sucesso, sendo que, assim, pra mim, esse formato e essa ideia, na verdade, está muito manjada e muito batida. Sendo que eu adoro uma podreira, eu adoro assistir reality, eu adoro qualquer reality, gente. Comida, culinária, de famoso, de anônimo, de largados pelados, qualquer coisa, de vestido ideal, irmãos à obra, eu adoro todas essas coisas. Sendo que esse eu particularmente não gostei, eu assisti apenas o primeiro episódio. E qual é a dinâmica desse reality de namoro, gente? A gente vai ter o convidado, e esse convidado, ele vai falar quais são as características em que atrai essa pessoa. Então, eu gosto de homem alto, moreno, ele é branco, olho claro, careca, cabeludo. Eu gosto de loira, de morena. Ele vai falando quais são as características básicas que ele gosta. E o que acontece? Eles vão achar 7 pessoas que têm uma mesma característica física. E o que acontece, gente? A partir do momento que todo mundo é a mesma cara, o que vai motivar essa pessoa a escolher tal participante? É o jeito dela, o carisma dessa pessoa, a identidade, como que essa pessoa é. Então você vai escolher pelo que a pessoa é e não só pela aparência, porque todo mundo é parecido. Então basicamente é sobre isso. E assim, é um reality meio chato, sabe? Uma coisa meio batida por todas essas características que eu já falei. Eu achei que não achei tanta graça. Eu achei que os participantes é uma coisa que não é muito dinâmica. O reality parece que terminou muito rápido. E esse é um reality também que me desanimou bastante, porque eu deixei rolando e a maioria da parte eu nem tava prestando atenção direito no que tava acontecendo. Então me desanimou bastante. Está estreando um episódio toda sexta-feira no Amazon Prime. E tá passando também na Record. Mas assim, não recomendo tanto. Foi um pouco decepcionante. O primeiro episódio é bem chatinho. Eu não fiquei ali convencida por eles. Inclusive, esse reality vai ter até famoso que vai ser convidado pra ser a pessoa, o participante que deve ser conquistado. Mais um que eu vou conversar com vocês é sobre o livro. Eu estou falando sobre Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que foi um dos meus livros favoritos, mas que mais me impactou nesse ano de 2020. Então, gente, pra quem não sabe, Conceição Evaristo, ela é uma autora nacional bastante conhecida. E o que acontece, gente? Ela é formada em letras, ela é mineira, ela trabalhou por muitos anos como empregada doméstica e ela veio pro Rio de Janeiro cursar a faculdade dela na UFRJ de letras. Ela se tornou escritora, é um dos livros mais conhecidos dela, fez bastante sucesso. E esse é um livro, é uma coletânea de 15 contos super emocionantes, super pesados. Ela tem até uma que eu já falei, já citei sobre esse livro em um outro vídeo, onde ela tem uma escrita lúdica em alguns momentos, onde ela, sabe, dá uma floreada em alguns momentos, sendo que esses momentos são momentos muito pesados e esdrúxulos, em alguns momentos ela não esconde isso. Então, acho que é até difícil de explicar, mas é um lúdico que permeia entre o brutal. E assim, não vai esperando que você vai encontrar uma história feliz. Então são 15 histórias pesadas de mulheres e homens negros, crianças. A gente vai passar um pouco da realidade deles e um pouco da realidade do trabalhador brasileiro, morador de comunidade, morador de uma realidade pobre, uma realidade humilde.
e vai compartilhar com a gente essas leituras. E assim, vão ter contos assim que são memoráveis. Eu, em alguns capítulos, em alguns contos eu ficava completamente assim, chocada com o que acontecia, porque algumas coisas eram completamente brutais, e algumas coisas que assim, a pessoa não tinha nada a ver com aquilo, não tinha, mas é a consequência da nossa sociedade racista em que a gente está presente. Então, assim, tem, por exemplo, o primeiro capítulo que é o que dá o nome, né, pra essa história, que é Olhos d'Água, onde basicamente vai contar a história de uma mulher que ela simplesmente não lembra quais são as cores dos olhos dela, da própria mãe. Então ela se pega ali naquele dilema, qual é a cor do olho da minha mãe? Eu simplesmente não lembro, ela simplesmente não sabe. Então a gente vai ver assim muito na questão das coisas sutis da nossa vida, a gente tá tão no automático de que coisas simples e básicas que a gente deveria ter consciência, a gente não tem mais. Então esse é uma das histórias mais leves. Vou contar um pouco sobre alguns que me impactaram, que por exemplo, quantos filhos Natalina teve. É um daqueles assim que você pega por coração. Porque a gente vai contar a história dessa mulher que ela teve alguns filhos durante a vida dela. E não necessariamente ela amou esses filhos, ela não necessariamente tinha consciência direito do que estava acontecendo. E ela foi muito julgada e muito pré-julgada durante toda a vida dela. Muita relação de mãe, de maternidade. Abuso vai se tratar desse conto, cara. É um conto, assim, bem pesado. Outro que eu achei muito incrível e muito triste foi o Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Vai contar a história de duas irmãs e o que acontece, essa irmã, ela tem uma figurinha que ela é muito apaixonada por aquela figurinha, sendo que ela acha que a irmã dela roubou essa figurinha dela, escondeu, porque ela também queria ter essa figurinha. E assim, a irmã dela, ela não consegue encontrar a irmã dela na casa dela, ela mora dentro de uma comunidade, então ela vai atrás dessa irmã pra poder encontrar a figurinha que ela quer, sendo que no meio dessa história tá tendo um tiroteio ali na comunidade, né, e a história não vai terminar tão bem assim. Tem uma aqui que eu não lembro qual que é um da moça, que ela é empregada doméstica. E ela tá voltando pra casa, pegou algumas sobras de uma festa, de alguma coisa que teve na casa dos patrões. E ela tá levando um pouco dessas sobras pros filhos dela. Inclusive tem melão, né? Melão é uma fruta que as crianças nunca nem comeram. Então ela tá, tipo assim, super feliz, super de boa, tá cansada, tá no ponto de ônibus esperando. E ela tá, assim, feliz porque ela vai dar aquela primeira experiência ali pros filhos. Ela vai subir nesse ônibus que ela pega todo dia naquele mesmo horário, sabe? Aquela coisa, todo dia ela faz tudo sempre igual. Então ela pega aquele ônibus e o que acontece? Vai ter um assalto naquele ônibus e ela, infelizmente, ela conhece a pessoa que está assaltando e assim, gente, no final vai ter uma situação muito trágica que ela não tinha nada, absolutamente nada a ver com isso e é aquela coisa, né? Ser humano deu errado. Um dos contos que são mais difíceis, foi o mais difícil de ler, foi um conto que eu parei, eu tive que respirar porque foi uma história assim bem pesada e completamente que não tinha, aquele final completamente poderia ter sido solucionado ou simplesmente ter acontecido de uma outra maneira. Então é isso, gente, eu não quero dar spoiler porque é um livro de um pouco mais de 100 páginas que você lê, que normalmente eu leria em 1 hora, sendo que as histórias são tão pesadas, não tem final feliz, são muito trágicas, muitas delas. E eu demorei mais de 1 semana pra terminar de ler esse livro. E são contos bem curtos, são 15 contos de umas 5 páginas por conto. Então você, assim, cara, fica de verdade essa experiência. Foi uma das leituras que mais me impactou esse ano e foi muito boa ter tido essa experiência de leitura com a Conceição Evaristo. Eu quero ler outros livros dela porque ela é sensacional. Mais um que eu vou falar com vocês é sobre um filme de terror nacional, gente, que também é da Amazon Prime, eu acho que inclusive esse é exclusivo da Amazon Prime, e que se chama A Gruta, que é lançamento desse ano. E assim, gente, tenho muitas ressalvas sobre essa história. Essa história é protagonizada pela Carolina Ferraz e pela Nayara Justino. Maria Júlia, eu assisti esse filme por causa da Nayara Azevedo. Pra quem não sabe, ela ganhou o segundo Power Couple, que é um reality da Record, junto com o marido dela, que é o Cairo Jardim. Eu, inclusive, acompanho o canal dele, ele fala sobre reality show, fofoca.
E assim, gente, eu já conhecia a Nayara Azevedo porque ela foi Globeleza. Alguns anos atrás teve toda uma polêmica racista sobre toda a situação que aconteceu, porque e ela ficou um ano só como Globeleza e teve que se retirar, passou por um perrengue total, e eu voltei a reconhecê-la no Power Camp, que eu torci bastante pra ela e pro marido dela, e depois, atualmente, acompanho até o canal dele, e de vez em quando ela aparece, e eu assisti esse filme porque ele falou, o marido dela falou sobre esse filme que ela tinha feito, que ia estrear na Amazon, então eu assisti, que é um filme de terror. E assim, se chama A Gruta, e o que acontece, gente? Vão ter um grupo de amigos, tem um casal principal que é a Nayara, junto com o marido dela, e que eles passaram por um momento bem difícil, eles estão fazendo esse passeio ali, estão entrando nessa gruta para fazer uma expedição ali rápida, tem uma guia turística junto com uns amigos dele. Então eles entram nessa gruta, sendo que essa gruta ela é meio esquisita, e vai começar a acontecer um monte de coisa muito doida no meio dessa gruta. E assim, a gente vai ver que aconteceu um massacre, vai acontecer uma consequência assim bem pesada, pessoas morreram naquele lugar. E o único sobrevivente foi o marido, foi um cara. Ela tá sendo acusado, né, de ter feito esse massacre, então ele quer assistência da igreja, aí que entra a Carolina Ferraz no meio da história, que ela é uma freira, e a delegada ali da situação vai chegar pra ela, que é uma pessoa que ela já conhece, e vai pedir um auxílio para que ela vá lá conversar com esse acusado, desse suspeito, para que ele entregue, para ele conte o que aconteceu, e aí a gente vai se desenrolar para saber toda a história que aconteceu de fato dentro daquela gruta. Sendo que eu tenho que falar que eu não gostei do filme, o filme eu achei meio tosco em muitos momentos, é um filme de terror, é um filme de suspense, onde a gente quer saber o que aconteceu, a gente já entende mais ou menos o que aconteceu no meio da história, sendo que eu acho que tem uma questão que eles vão falar muito sobre rituais e matriz africana. Eu acho que ele não faz ele interpreta esse tema assim super bem feito. Eu acho que tem alguns problemas ali. Não foi um filme sensacional, é um filme que especialmente eu não indico, e que eu assim, mas eu tenho um problema de assistir filmes podres, porque eu adoro assistir filmes podres, eu tenho vontade de assistir até o final, porque eu quero assistir, porque eu gosto de assistir esses filmes mais podres que tem, eu gosto de assistir. E assim, foi uma experiência assim, bem assim, que eu não recomendo, não é pra todo mundo, é um filme assim que tem muitas problemáticas, efeitos especiais meio sem noção. Tem umas histórias assim que ficam super soltas, sem pé nem cabeça, umas situações que não fazem sentido, ou que acontece X situação e corta pra uma outra que não tem nada a ver, que eu fiquei tipo boiando por que isso tá acontecendo, ou algumas situações ou reações que assim, ou são exageradas demais, ou que a pessoa simplesmente não reage a um fato absurdo, e eu fiquei assim sem entender. Mas né, essa no caso foi a minha experiência de ter assistido a esse filme. E pra finalizar esse comentando geralzão, eu vou falar sobre o filme O Segredo da Cabana, que antes ele era disponível no Netflix. E quando eu decidi assistir esse filme, não estava mais disponível no Netflix. E eu fui descobrir que estava disponível na Amazon. Inclusive, eu assisti logo depois que eu assisti A Gruta, eu fui assistir O Segredo da Cabana. E esse, sim, é uma história de terror e suspense muito melhor pensado e muito melhor trabalhado. O que acontece, gente? Enquanto A Gruta, a gente tem um monte de clichê, onde a gente tá num lugar e começa a acontecer, e tem vários estereótipos e várias coisas até um pouco sem reação, meio sem pé nem cabeça. Esse O Segredo da Cabana, ele justamente vai brincar com isso. Ele vai brincar com aqueles terror trash, onde a gente vai ter aqueles estereótipos de pessoas que vão pra dentro de uma cabana, afastadas de tudo e de todos, onde não pega sinal de celular, onde tem sinal de nada, e que começa a acontecer situações estranhas. Então a gente vamos ter a virgem, o intelectual, o idiota, o atleta e a promíscua. A gente vai ter, e a gente vai entender de que aquela situação ali, aquela cabana, vai levando que as pessoas tenham aquele estereótipo, porque no dia deles normal isso não acontece. Então ele vai brincar muito com essa situação. A gente vai ter também em paralelo, a gente vai ter uns cientistas que no primeiro momento a gente não entende o que eles têm a ver, ligação com aquilo. Mas a gente vai entender qual é a dinâmica, o jogo onde eles levam, até se direcionar ao final, que é
muito interessante, eu gostei bastante. Pra mim foi um terror, não um terror necessariamente, mas ele brinca com essa temática com muita propriedade e muito bem feito, cara. Gostei demais dessa experiência. Então foi isso, gente. Eu não quero dar spoiler sobre essas coisas aqui que eu acabei de falar, porque, cara, vai lá tirar suas próprias conclusões, é um passatempo, é entretenimento de qualidade, gente. Então é isso. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram, @meajudelino, gente. Beijo e até o próximo vídeo.